até que me perdi. 6. Aí, nós vimos, então, como segurado especial são 3 itens. O item A, aquele produtor, proprietário, usufrutuário, comodatário, arrendatário, que vai se dedicar aqui à agropecuária e seringueiro. Vimos o B, o pescador artesanal, ele e a família dele, com base nessas medidas de toneladas de arqueação bruta. E C, quem é o nosso C? A família. E aí ele vai dizer quem é essa família. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Então, veja, é todo mundo que pode trabalhar junto e fazer parte? Não. E aí a legislação vem e vai, inclusive, segregar algumas pessoas. E isso pode ser bem ruim. Porque, por exemplo, eu posso ter trabalhando comigo um tio, uma tia, posso ter um neto. Não necessariamente essas pessoas podem compor o grupo familiar. Se elas não podem compor o grupo familiar, por que isso é ruim, professora? Isso é ruim porque se eu tiver a documentação em nome de um, eu não posso elastecer e aproveitar para aqueles outros que também trabalham naquele local. E aí eu vou prejudicar essas demais pessoas. Qual que é a coisa mais difícil para o segurado especial? Fazer a prova. O mais difícil para ele é fazer a prova da atividade. Quando ele tem esses contratos bonitos, que a gente viu o nome aqui, de assentamento, de comodato, de arrenda, é tudo mais fácil. Vocês acham que essas pessoas têm essas coisas? Elas não sabem se elas estão lá porque elas arrendaram, porque foi um comodato, elas nem sabem a figura. Elas estão lá, elas pagam algo por isso, às vezes elas são proprietárias da terra, foi emprestado para elas, mas a que título essa propriedade está com elas e elas estão trabalhando lá? Muitas vezes elas desconhecem a qualificação de direito civil desse contrato que elas realizaram, muitas vezes verbalmente. E essa é a grande dificuldade de segurado especial. Talvez daqui uns 10 anos a gente comece a ter, né, clientes com melhores documentos. Porque hoje a coisa está muito diferente. Nós temos a internet, as pessoas estão cada vez mais politizadas, se não no sentido de política, mas no sentido de cada vez mais integradas aos centros urbanos. E a informação ela é uma coisa muito rápida hoje em dia. Hoje, os clientes que a gente pega são clientes que estão para se aposentar. Então, normalmente, eles já são clientes lá da década de 60, 70, que eles realizaram a atividade. Por isso que é tão difícil comprovar. Mas talvez mais para frente não seja. Hoje ainda é um problema. E ainda é um problema porque ainda o Poder Judiciário tem dificuldade de reconhecer essas pessoas. Embora tribunais, o STJ fale que empresta o documento de um serve para o outro, a gente ainda se depara com juízes que negam o reconhecimento da atividade rural da mulher como segurada especial, porque não quer que ela aproveite, por exemplo, os documentos do marido. O que é quase absurdo, porque isso já está definido pelos tribunais, definido pelo STJ há tanto tempo. Mas aí você pega um juiz novo, com todo respeito aos juízes, mas um juiz que não está habituado com o direito previdenciário, e aí ele vai fazer a leitura como? Ele vai ler a lei da forma fria. Mas o direito previdenciário, ele tem diversas leituras que a gente faz em virtude do quê? Da apreciação de princípios. O direito previdenciário, ele tem que ser lido todo o tempo, com a aplicação conjunta dos princípios da dignidade da pessoa humana, que é esse o fundamento do direito previdenciário, dignidade humana. Então, acima de tudo, eu vou ler o direito previdenciário atrelando ele com dignidade. É claro que ele tem contrapartida. Ninguém está falando aqui de esmola. Não é essa a intenção. A gente não está concedendo benefício aqui assistencial. Mas mesmo para fazer a leitura, para comprovar um direito, eu vou ter que fazer uma leitura associada dos princípios constitucionais protetivos. Eu não tenho como fugir disso. O segurado especial, muito mais. E aí tem mais algumas considerações que a gente tem que fazer do segurado especial. Como que é regime de economia familiar? Como que eu entendo ela na lei? O que diz o judiciário? Entende-se como regime de economia familiar
a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Essa frase ela é muito importante. Por quê? Porque com a lei 11.666, agora não vou lembrar, mas amanhã eu confirmo também, eu sou ruim de memória, veio essa grande diferenciação, que era, que eu comecei a falar para vocês hoje, no comecinho da aula. Por que eu preciso valorizar o rural? Porque senão ele vai sair e vai vir para o meio urbano. Hoje não tem mais interesse das pessoas de ficar no meio rural. Está cada vez melhor você viver no mundo urbano. O rural falta as coisas, é difícil de se locomover, não tem as mesmas, não tem a demanda, não tem os mesmos serviços oferecidos numa cidade. Os jovens hoje não querem ficar no meio rural. Nós precisamos valorizar o meio rural. Ainda mais num país como o nosso, em que a gente depende quase que exclusivamente, né, da agricultura para o nosso PIB. O produto interno bruto nosso, ele é quase que grande parte dele definido pelo quê? Pela agricultura, correto? Então nós somos ainda um país de grande agricultura. Então a gente tem que valorizar essa agricultura. O alimento, ele é importante no mundo. Ele é extremamente importante. Nós somos, inclusive, grandes importadores. Em função dessas políticas, que foram criadas várias políticas públicas para valorizar o meio rural. Dentre eles está esse abrandamento do que é regime de economia familiar. E essa frase é tão importante. Desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Quer dizer que não visa mais subsistir apenas. Não é só plantar para comer, mas é plantar para ter um mínimo do que? De dignidade. Dignidade significa que eu posso comercializar o excedente. Eu posso vender. Vender o excedente não significa ter lucro na minha produção. Não me transforma num grande produtor rural. Mas eu posso vender aquilo que sobra para poder comprar outras necessidades. E dentro das outras necessidades do núcleo familiar tá vestimento, educação, lazer. A nossa Constituição, lazer não é luxo. Lazer é necessidade da dignidade humana. Então, essa frase passou a ser tão importante, por quê? Porque veio com a Lei 11.666, eu acho que é 2008, mas depois eu confirmo para vocês. Eu tenho ela aqui no material, depois eu confirmo. Que ela veio dizendo isso. Então, eu vou abrandar essa condição. Por isso, o rural passou, o segurado especial, ele passou a poder ter trabalhadores eventuais. No momento de grande safra, eu tenho 5 pessoas na família, na safra eu posso contratar mais 10 para trabalhar para mim, desde que não passe de 120 dias de trabalho por ano. Não tenho safra, deu geada, acabou com a produção, vou passar fome? Nossa, se fosse pelo entendimento anterior, ia passar fome, porque não podia ter outra atividade. Vem essa lei e fala, não, pode trabalhar temporariamente como diarista em outra fazenda, pode ter uma atividade urbana, desde que não passe de 120 dias no ano calendário. Ele vem abrandando aquelas regras tão absolutas, dizendo não pode ter nenhuma máquina. Não, peraí, mas hoje em dia ninguém mais planta soja manual, você tem uma maquinazinha que planta soja. Então, se ele tiver uma máquina, se ele for lá e alugar a máquina da cooperativa, ou a cidade inteira tem uma cooperativa e eles fazem troca de dia, cada um usa a máquina para plantar soja por uma semana. Pode? Pode. Isso não desconfigura mais a qualidade dessa pessoa como trabalhador, como segurado especial. Então, veja lá, o que mais que diz? Voltando lá que eu acabei atropelando o conceito. Entende-se com o regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. É exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, mas eventuais podem ocorrer. Observação. Aí vem a parte que eu critiquei aquela hora. Não integram o grupo familiar do segurado especial.
filhos e filhas casados, genros e noras, sogros e sogras, tios e tias, sobrinhos e sobrinhas, primos e primas, netos, netas e os afins. O que gera aí grandes discussões, porque a maioria das grandes fazendas trabalham pai, os filhos, os cunhados, todo mundo junto. E aí a gente não pode fazer a utilização da documentação de um para o outro quando passa para esses vínculos aqui de parentesco. Há controvérsias, mas em regra geral é o que diz a lei e é o que vem aplicando a jurisprudência dominante. Ainda, tá? Oi. Uhum. Isso. Sim, sim. Já vou explicar por quê. Uhum. Então, assim, a pergunta da nossa colega é por que quando ela faz os pedidos judiciais, ela faz o pedido do rural desde os 12 anos, tá? Aí é uma questão. Vocês já se decidiram, meninos? Desde os 12 anos de idade, tá? 12, 14, não importa, eu vou explicar. O negócio é o seguinte: a Constituição Federal, ela vinha, eu não vou lembrar de cabeça agora, tá? Até porque é uma aula de custeio isso. Mas eu vou responder, embora eu não vou me recordar aqui qual foi a troca da Constituição. A Constituição de 67, se eu não me engano, previa o trabalho aos 12 anos. Aí vem a Constituição em 88 e proibiu. E aí veio a questão do aprendiz. Então, nós temos várias trocas constitucionais de quando é a data de início em que a pessoa podia tirar a carteira de trabalho e ser empregado. E é em função disso que veio a caracterização no passado. O INSS faz essas alegações em diversas, como é que a gente chama, contestações, dizendo que não poderia reconhecer o trabalhador rural em alguns períodos históricos, né? Períodos passados, mas aí de acordo com as épocas constitucionais, em função disso. Mas já ficou pacificado que é desde os 12 anos. Então, hoje, essa discussão não existe. Ela está superada. Mas não podia no passado. Contudo, isso não muda o fato de que a lei fala 16 anos de idade, tá? Não muda o fato de que eu posso trabalhar a partir de quando? 16 anos. E posso ter o trabalho como aprendiz dos 14 aos 16, certo? Uma coisa é aquilo que a lei diz, e aqui é o texto da lei. Então ele fala que eu posso trabalhar a partir dos 16. Contudo, se a pessoa começou a trabalhar aos 12, o que diz a jurisprudência? Eu não posso desconsiderar isso e considerar só a partir dos 16, porque eu estaria penalizando essa pessoa duas vezes. Eu vou penalizar a pessoa porque ela trabalhou antes da idade porque ela precisava, e vou penalizar para ela dizendo, olha, porque você precisou, o problema é seu, eu ainda não vou te conceder. Então eu iria penalizar esse adolescente, criança, adolescente, duas vezes. Então é por esse motivo que se concede desde os 12. Mas eu não posso, de outro lado, colocar no texto legal que a pessoa vai ser considerada desde os 12, porque eu não permito que alguém trabalhe desde os 12. A ideia de proteção social à criança e adolescente é que ele comece a trabalhar aos 16. Então, no mundo perfeito que está na lei, é 16. No mundo real, que a maioria das pessoas trabalha rurais desde os 12, a gente concede benefício e aplica desde os 12. Ficou claro? Perfeito. O colega falou de aplicar o princípio da primazia da realidade. É um conjunto de princípios. Esse é um deles, eu concordo. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas é por isso que acontece. Eu já fiz uma explicação mais abrangente, que era para entender por que, assim, tem coisas no direito previdenciário que vocês vão ver, vocês estão começando agora, vocês vão verificar assim, para que isso? É uma coisa muito nítida. Só que não foi há 10 anos atrás. Então, veio um conjunto de discussões e briga judicial até que isso fosse pacificado. Essa é uma delas. Tem sentença dando dos 14, tem sentença dando dos 12, sentença dando dos 13, até que definiram, não, escuta, não posso punir a pessoa duas vezes, concede desde os 12 anos. Mas o texto legal tem que continuar como manda a lei. E a lei fala que pode trabalhar dos 16 anos em diante. Certo? Então, posso continuar? Então, outras condições que não descaracterizam a qualidade de segurado especial.
percepção de benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o de menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então, veja, o que é isso? Se a pessoa recebe um benefício de pensão por morte, se a pessoa recebe um auxílio acidente, um auxílio reclusão, isso vai desconsiderar a qualidade especial dela? Nem poderia, né? Afinal, eu tenho direito a uma proteção e a proteção me prejudica? Mas depende. Esse salário não pode ser maior do que o quê? Do que o salário mínimo. Porque, opa, mania de bater na tela. Porque o salário mínimo. Por quê? Porque ele está dizendo ali, ó, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada, que é amparo social, que é o benefício de salário mínimo. Por que ele não está dizendo aqui que não supere o salário mínimo? O que a Constituição Federal fala? Não posso indexar nada por salário mínimo. Então, ele diz assim que não vai superar o valor do benefício assistencial. Percepção de benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar, instituído nos termos do inciso 3º do parágrafo 18 desse mesmo artigo que a gente está lendo. Também, obviamente, não descaracteriza. Então, por exemplo, se eu tenho uma cooperativa de trabalhador de segurados especiais, e lá eu tenho a previsão de uma previdência complementar. Posso ter um regime de previdência complementar de uma cooperativa? Posso. E se eu tiver e ele for receber um benefício de previdência complementar, isso vai descaracterizar ele? Não. Pelos mesmos motivos que a gente viu assim. Oi. Então, a pergunta da colega foi a seguinte: se ele receber um benefício que for maior que o valor do salário de um benefício assistencial, que costuma ser o salário mínimo, se isso vai, então, desconfigurar, se ele não vai poder fazer o pedido desse benefício. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer uma opção. Aí ele vai optar por receber o benefício e deixar de ter a qualidade de segurado especial. Se for um benefício temporário, ele vai perder a condição de segurado especial somente naqueles meses. Se for um benefício que dure, não tem um caráter temporário, que seja um benefício, por exemplo, de pensão por morte, que vai durar enquanto, por exemplo, a viúva estiver viva, aí ela vai fazer uma opção. Ela vai optar por um benefício lá de R$3.000 ou continuar sendo segurado especial. Entendeu? Aí vai ser uma opção. Ainda, 3. O exercício de atividade remunerada em período de entre-safra ou do defeso não superior a 120 dias corridos ou intercalados. Isso eu já tinha comentado. Ou seja, a pessoa pode trabalhar desde que não seja mais que 120 dias. Quem sabe ali o que é defeso? Quando não pode pescar, né? Então esse é para o pescador, nos momentos em que ele está proibido de fazer a pesca de determinado espécie lá de peixe, e ali na entre-safra do agricultor. Espécie de peixe, gostaram da minha explicação? Entendo tudo de pescador. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhador rural. Então, por exemplo, o fato dele estar exercendo um mandato de dirigente sindical, a gente viu isso onde? Lá na contribuinte individual, lembra que eu falei? Ele vai ser o que nesse momento? Ele vai ter que contribuir como contribuinte individual. Isso descaracteriza ele como especial? Não. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa. Também. Só que ao mesmo tempo, a hora que ele está exercendo isso aqui, que tipo de contribuinte que ele vai ter que ser? Então, ele vai ter que contribuir como contribuinte individual. Parceria, meação, desde que a outorga, por meio do contrato, meação, parceria, comodato, seja de até 50% de imóvel. Peraí, isso está dizendo que ele pode alugar metade do imóvel dele? É isso que ele está dizendo ali, ó? Então, olha o que ele está dizendo. Parceria ou meação outorgada, desde que a outorga por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, seja de até 50% de imóvel rural, cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos fiscais.
desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, os dois, aquele que outorga e aquele que outorgou, né, vai continuar exercendo a atividade de... Cadê? Se tem a palavra? De segurança especial. Não. O vereador não é empregado, ele é contribuinte individual. É contribuinte individual. Ele está dentro daquela regra ali, não sei se vocês viram que a gente passou vários agentes públicos ali que a gente foi lendo. Então ele vai entrar ali. Porque o que acontece com o vereador? Ele não tem vínculo de emprego, né? Não tem vínculo de emprego com a Câmara. Não, mas é igual mais ou menos ao serviço de agente público. Ele é um contribuinte individual prestando serviço a uma pessoa jurídica. Bem, tudo isso vocês vão ver em custeio, né? Que é bem específico. O prefeito, o governador, os ministros, não. Também não. Tá? Só que eu estou tentando lembrar, eles têm um nome específico que eu estou tentando lembrar, que é agente público. É agente público, não sei, esqueci agora a palavra, mas é isso, tá? Só que não é, nenhum deles é empregado de carteira assinada, nenhum. É agente público, poxa, me esqueci a palavra agora, quando é a pessoa eleita, esqueci. É agente público de mandato eletivo, é isso. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. Peraí, onde é que nós estamos? Nós estamos falando de coisas que não descaracterizam atividade especial. Então, eu estou dizendo que se ele tiver uma atividade artesanal com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada a matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal não exceda também ao salário mínimo, ou seja, ao benefício de prestação continuada, não excede também, não vai desconsiderar a atividade dele. Atividade artística, pode ser cantor, né? Pode ser ator, sanfoneiro, bom exemplo. Desde que em valor mensal, do mesmo modo, inferior ao valor do benefício. Exploração da atividade turística, tá? Aquelas chácaras, fazendas que fazem exploração turística. Esses tempos eu fui numa, que tem uma panelaço, eles chamam, que tem uma, como é que chama? Tipo um cânion, e depois lá dentro tem aquelas cachoeiras, e daí tem aquelas panelas d'água. Então lá, por exemplo, eles alugam para as pessoas irem fazer a visita, mas tem condições, ó. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive até com hospedagem, por não mais de 120 dias no ano. Vocês viram que é tudo 120? Pode exercer atividade, desde que não seja mais de 120 dias. Pode trabalhar fora para outra pessoa, né? Não pode passar de 120 dias. Eu posso ter ajuda de empregados, mas não pode passar de 120 dias. Eu posso usar a exploração turística do meu lugar lá, da minha propriedade, mas não pode ser mais de 120 dias. Então, eles usaram ali os 3 meses como uma regra de não desconfigurar a atividade especial. Mais ou menos compreendido o segurado especial? Eu não quero dizer nada para vocês, mas ainda vocês vão ter muita dúvida. Porque chega uma hora que você pensa assim, tá, mas ele é segurado especial ou ele é contribuinte individual? Sempre tem. Na hora da prática, essas dúvidas virão. Elas fazem parte. Não tenham dúvida de que isso vai acontecer. Mas nas próximas aulas, quando vocês começarem a ter benefício e quando vocês começarem a ter custeio, vocês começam a visualizar as limitações de uma forma mais clara. E aí eu acredito que esse conceito de segurado especial, ele vai ficando mais nítido também, tá? Porque é aquela história, ele pode ser contribuinte individual, em alguns casos ele pode até ser um contribuinte individual, tá? O que vai delimitar é uma linha muito tênue entre o momento em que ele ultrapassa essa condição de subsistência, mas ao mesmo tempo com aquela situação que a gente viu da lei, que diz aqui, exercido em desenvolvimento socioeconômico. Então, assim, ele tem que viver de subsistência, mas ele pode ter o desenvolvimento socioeconômico. Não está proibindo esse desenvolvimento socioeconômico. Ele só não pode ser um produtor rural. O que ele não pode é oferir lucro. Esse excesso que ele comercializa, esse excesso comercializado, ele vai ser um excesso com vistas a quê? Com vistas também à subsistência.
Então, mesmo o excesso que é comercializado, ele está dentro da subsistência dele. Ele não está guardando patrimônio. Que lucro é diferente de subsistência. O fato de eu comercializar não significa que tudo seja lucro. Lucro é aquilo que excede. Lucro é aquilo que eu posso fazer o quê? Acumular. Então, essa é a diferença. Mas isso vocês vão compreender mais para frente, quando forem operacionalizar isso no benefício, no custeio. Aí eu acho que vai facilitar esse conceito também. Temos mais 10 minutinhos. Então, a gente vai ver o seguinte. Bem rapidinho, o segurado facultativo. Vou terminar antes dos 10 minutos, se duvidar. Pode falar. Pode falar. Ele vai também de 8, 9, 11%, de acordo com o valor de salário dele, seguindo aquela tabela base que está no site do INSS, que é uma tabela que é corrigida todo mês de janeiro, quando muda o salário mínimo. Antes era maio, agora é janeiro. Basta comprovar atividade também, mesma coisa. A regra, para fins de custeio, ele vai estar sempre equiparado à situação. A pergunta do aluno foi a seguinte, tá? Ele perguntou como é que vai ficar a situação do trabalhador avulso. Se o trabalhador avulso... Como foi toda a pergunta, só para não errar? Isso, se ele também é considerado um contribuinte descontado, ou seja, ele também vai arcar com a parte da previdência dele, e se ele arca com essa parte da previdência e é o órgão gestor de mão de obra que retém, o que ele tem que provar? Ele tem que provar que contribuiu ou ele tem que provar que exerceu atividade? Aí, toda vez que for para questões de custeio e contribuição previdenciária, quando eu pensar no trabalhador avulso, eu vou equiparar ele ao trabalhador empregado. Aí eu vou pensar nele como empregado e no órgão gestor de mão de obra como empresa. E aí eu consigo compreender essa relação a vida entre eles. É a mesma do segurado empregado. Tá? Então, o segurado facultativo, como a própria lei diz, eu já falei várias vezes, não acabei falando já antes da hora, o segurado facultativo é aquele que escolhe. E o conceito que a lei traz para ele considera segurado facultativo a pessoa maior de 16 anos de idade que se filiar ao RGPS mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade remunerada, que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Está lá no artigo 11 do Decreto 3048 de 99. Então, veja, é aquele que não exerce atividade remunerada e é aquele que não está ligado a outro regime de previdência social. E aí a gente vai ver. Previsão legal dele, inicial, está no artigo 7º da Constituição Federal, que é aquela questão que eu falei para vocês da universalidade de cobertura e de atendimento. Então, eu tenho que atender todas aquelas pessoas dentro do Estado Democrático de Direito, eu não vou deixar ninguém de fora. Então, se essa pessoa tem interesse de participar, ela pode, só que ela vai pagar. Aí eu posso verificar também o conceito legal dele no artigo 13 da 8.213 e no artigo 11 do decreto, que foi esse que eu acabei de ler a conceituação para vocês. O que eu posso citar de exemplo de facultativo, para a gente fixar essa ideia? Dona de casa, primeiro exemplo que a gente tem, dona de casa que ela escolhe, ela não tem atividade remunerada, mas ela quer se precaver para a velhice, ela quer estar protegida do risco social, ela pode estar trabalhando em casa, se acidentar e precisar de um benefício. Então, ela quer se proteger, ela pode fazer o pagamento. O síndico de condomínio quando não remunerado. Lembra que eu falei da importância lá? Quando a gente falou do síndico, falei porque esse é remunerado. Se ele não fosse remunerado, ele não estaria aqui. O estudante. O estudante por quê? O estudante, por exemplo, ele está vários anos prestando prova para concurso público, ou ele está vários anos estudando para fazer a prova do vestibular, mas ele não quer perder aquele tempo. Então, muitas vezes, até é comum os pais terem a ideia, a conduta, de fazerem recolhimento para os filhos que são acadêmicos, durante a faculdade, fazer o recolhimento também. O brasileiro que acompanha o cônjuge no serviço no exterior, então o esposo ou a esposa vai trabalhar fora do Brasil, a pessoa não tem um diploma que possa qualificar lá fora, não vai poder exercer atividade, então ela pode fazer esse recolhimento a título de facultativo. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência. Ele era segurado obrigatório, perdeu o emprego,
ele era um autônomo, não tem contrato, ele vai recolher que título para não perder a qualidade de segurado? Vai recolher título de segurado facultativo para não ficar fora da proteção social. O bolsista e o estagiário, que a colega perguntou aquela hora, e aí vamos fazer um adendo. O bolsista lá, daquela situação do militar, ele é contribuinte obrigatório, diferente desse aqui, que é o bolsista estagiário da Lei 6494/77, que sofreu as alterações agora mais recentes, que é aquele bolsista da faculdade. Tá? O bolsista se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado. Quem tem a bolsa, o quê? CAPES. Eu fiz mestrado com a bolsa CAPES. Eu fiz bolsa também. Tive uma nota boa, graças a Deus, para eu não pagar o mestrado, que é muito caro. E aí eu fiz bolsista. Também, na hora que você está pagando, você tem que recolher, se quiser recolher, como facultativo. Porque essa atividade, o que ela exige? Que na época você não tenha trabalho remunerado. Então, quando eu fiz, não podia estar contratada, não podia estar trabalhando remunerada, tinha que recolher como facultativo. O presidiário, olha que engraçado, né? O presidiário que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Coitado do presidiário, gente. Eu tenho até pena quando ele é citado aqui. Qual é o presidiário que vai conseguir contribuir? Sinceramente, difícil, né? Oi? É difícil, né? Porque a maioria das pessoas não lembra de fazer o cuidado previdenciário. Então, assim, é uma coisa difícil. A gente vê aqui, mas na prática, de 13 anos que eu atendo com previdência, eu nunca vi um presidiário fazer recolhimento. O segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nessa condição preste serviço dentro ou fora da unidade a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação de organização carcerária. Aí, no caso, são aquelas atividades feitas para fora. Já ouviram falar? Que ela diminui a pena e o segurado também recebe, né, recebe um dinheiro para esse trabalho que ele realiza. Bem, parece bem simples. Pode. Essa é uma pergunta bem complexa. Quando eu estava no conselho, julguei vários processos desses e muitos colegas entendiam que não podia, tá? Mas não tem nenhuma vedação. A pergunta do colega é a seguinte, ó, tá acabando a aula, estou ficando cansado, esqueço de de repetir a pergunta para quem está em casa. A pergunta do colega é a seguinte: quem está recebendo LOAS, que é o chamado benefício de prestação continuada, pode fazer o recolhimento como facultativo? Não há nada na lei que proíba. Essa era uma discussão minha entre eu e os colegas da minha composição. Eu acabei, no final, convencendo eles de que podia, tá? Não há vedação legal. Não há nenhuma vedação legal. Porque, assim, ó, o fato de você receber LOAS diz que você tem que ter duas coisas. Você tem que provar que você tem algum tipo de ou incapacidade ou idade avançada. Então, são duas questões sociais. E a outra questão é baixa renda. Em nenhum momento fala que você não pode fazer o recolhimento. Agora, o INSS tem, muitas vezes, outro entendimento e corta o benefício. Mas, muitas vezes, é porque o segurado não sabe fazer o recolhimento. Ele tem que recolher no 1406 do facultativo. E ele vai lá e recolhe no 1007 de contribuinte individual. Tá? Recolheu como contribuinte individual, automaticamente cessa o benefício assistencial. Tá? Eu vou só fazer esse slide aqui e daí a gente volta amanhã. Pessoal, duas observações importantes para vocês pensarem em casa. O segurado facultativo parece tudo simples, parece muito fácil, mas ele tem duas vedações expressas para essa modalidade. A primeira, nós vamos voltar amanhã, não é permitida a filiação para quem está no regime próprio, tá? E a segunda, não é permitida a filiação também na qualidade de servidor público aposentado. Então, nem o servidor da ativa do regime próprio, nem o aposentado podem recolher no facultativo. Amanhã a gente termina de ver isso, e aí a gente vai falar sobre o dependente, ver todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Até amanhã, pessoal. Obrigada, boa noite para vocês que estão em casa também.